A paz do Senhor, bom dia! Estamos aqui mais uma vez para termos um contato com aquela que é eterna, aquela que não muda, aquela que alimenta a nossa alma com a palavra de Deus, com a Bíblia. A Bíblia é a palavra de Deus, não somente contém, ela é, de Gênesis até o Apocalipse, toda ela, na sua totalidade, 100%, ela é a palavra de Deus. Logicamente que deve ser lida dentro de um contexto, deve ser lida dentro de um pano de fundo maior, para você entender os momentos, inclusive o momento que nós estamos lendo de Jeremias. Que importância tem essa leitura para nós que estamos 2000 e tantos anos depois? Muita importância. Jeremias aqui está num funil da história, que 600 anos depois nascerá Jesus Cristo. Olha só como é importante. E ele está aqui profetizando contra a rebeldia daquele povo. Mas tudo estava no controle de Deus. Então veja como é importante você conhecer os fundos bíblicos, né? O panorama, o pano de fundo da história, da geografia e também teológica, logicamente. Tá bom, gente? Vamos ler então a palavra do Senhor hoje. Vamos continuar aqui na saga de Neemias. O homem, olha, sofreu, hein? Sofreu. Mas Deus deu a vitória a ele. Capítulo 37. Hoje nós vamos ler nesse dia 17, do 37 até o 40. Mas são capítulos curtos, hoje vai ser rápido a leitura. Capítulo 37. Zedequias, filho de Josias, foi sucessor de Joaquim, filho de Jeoaquim, no trono de Judá. Foi nomeado por Nabucodonosor, rei da Babilônia. Então ele já era como a gente diz, um vassalo, ou seja, alguém que estava sob o comando de alguém. Ele não tinha domínio total sobre aquele reino. Ele estava ali enviado pelo rei Nabucodonosor, que não tinha nada a ver com Deus. Olha só. Versículo 2. Mas nem Zedequias, nem seus servos, nem o povo que restou na terra de Judá, deram ouvidos ao que o Senhor tinha dito por intermédio do profeta Jeremias. Ainda assim, o rei Zedequias enviou Jucal, filho de Selemias, e o sacerdote Sofonias, filho de Mazeeias, para pedirem a Jeremias: ore por nós ao Senhor o nosso Deus. Jeremias ainda não havia sido preso, de modo que podia circular livremente entre o povo. Nessa época, o exército de Faraó, rei do Egito, partiu de sua terra, preparado para guerrear. Quando o exército babilônio soube disso, suspendeu o cerco de Jerusalém. Então o Senhor deu esta mensagem a Jeremias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: o rei de Judá os enviou para me consultar a respeito do que acontecerá. Digam-me, ou digam-lhe, embora o exército do Faraó tenha vindo para ajudá-los, logo voltará ao Egito. Os babilônios retornarão, conquistarão essa cidade e a queimarão de alto a baixo. Assim diz o Senhor. Não se iludam, imaginando que os babilônios foram embora para sempre. Não, eles voltarão. Ainda que vocês destruíssem todo o exército babilônio e restasse apenas um punhado de sobreviventes feridos, eles sairiam de suas tendas e queimariam essa cidade de alto a baixo. Quando o exército babilônio se retirou de Jerusalém, por causa do exército do Faraó que se aproximava, Jeremias resolveu sair da cidade para ir ao território de Benjamim e tomar posse de sua propriedade ali, entre seus parentes. Lembra que a gente leu no capítulo anterior que ele comprou uma propriedade de um parente dele lá? Versículo 13. Quando passava pelo portão de Benjamim, um guarda o prendeu e disse: você está desertando
para o lado dos babilônios? O guarda que o prendeu foi Jerias, filho de Selemias e neto de Ananias. Na verdade, disse Jeremias, não estou desertando para o lado dos babilônios. Jerias, porém, não deu ouvidos e levou Jeremias aos oficiais. Eles ficaram furiosos com Jeremias e mandaram açoitá-lo. Apanhou, tomou uma surra e prendê-lo na casa do secretário Jonatas, que havia sido transformada em prisão. Jeremias foi colocado numa cela do calabouço e ali ficou muitos dias. Eita nós! E a gente não vê esse homem reclamar em momento algum, hein? Ele estava fazendo o trabalho de Deus, falando da parte de Deus e mesmo assim preso. Me lembro o apóstolo Paulo e Silas, lá na cidade de Filipos, trabalhando e foram presos, mas Deus tinha um plano até naquilo. Versículo 17. Mais tarde, em segredo, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias e levá-lo ao palácio, onde ele perguntou: você tem alguma mensagem do Senhor? Sim, tenho, disse Jeremias. Você será entregue ao rei da Babilônia. Então Jeremias perguntou ao rei: que crime cometi? O que fiz contra o rei, contra seus servos ou contra o povo para ser preso? Onde estão seus profetas que lhe disseram que o rei da Babilônia não atacaria nem o rei, nem esta terra? Suplico que me ouça, ó meu senhor, o rei. Não me mande de volta para o calabouço na casa do secretário Jonatas, pois morrerei naquele lugar. Então o rei Zedequias ordenou que Jeremias fosse levado ao pátio da guarda do palácio e ficasse preso ali. O rei também ordenou que Jeremias recebesse um pão fresco diariamente, enquanto houvesse pão na cidade. Assim Jeremias foi colocado na prisão do palácio. Capítulo 38. Jeremias no poço. Cefatias, filho de Matã, Gedalias, filho de Passur, Jucal, filho de Semelias, Passur, filho de Maquias, ouviram que Jeremias dizia a todo o povo: assim diz o Senhor, todos que ficarem em Jerusalém morrerão por guerra, fome ou doença, mas os que se renderem aos babilônios viverão. A recompensa deles será a vida, eles viverão. Assim diz o Senhor, a cidade de Jerusalém certamente será entregue ao exército do rei da Babilônia, que a conquistará. Então esses oficiais foram ver o rei e disseram: esse homem deve morrer. Suas palavras vão determinar os poucos soldados que restam, ou melhor, vão desanimar os poucos soldados que restam, bem como todo o povo. Ele não busca o bem, mas a desgraça da nação. O rei Zedequias concordou e disse: façam o que quiserem com ele, não posso impedi-los. Então os oficiais tiraram Jeremias de sua cela e o baixaram por meio de cordas para dentro de um poço vazio no pátio da prisão. Olha, como se não bastasse estar preso, agora vai ser colocado dentro de um poço. O poço pertencia a Malquias, membro da família real. Não tinha água, mas havia uma camada de lama no fundo e Jeremias ficou atolado nela. Meu Deus! O etíope Ebed-Meleque, oficial importante da corte, soube que Jeremias estava no poço. Naquele momento, o rei julgava um caso junto ao portão de Benjamim. Então Ebed-Meleque saiu apressadamente do palácio para falar com ele. Ó meu senhor, o rei, disse: esses homens fizeram muito mal em colocar o profeta Jeremias no poço. Logo ele morrerá de fome, pois não há mais pão na cidade. Então o rei disse a Ebed-Meleque: leve 30 homens sob suas ordens e tire Jeremias do poço, antes que ele morra. Ebed-Meleque levou os homens, que foi à sala do palácio, debaixo da tesouraria, onde encontrou alguns pedaços de panos e roupas velhas. Levou-os até o poço e, por meio de cordas, os desceu para Jeremias.
Ebed-Meleque disse a Jeremias: coloque os pedaços de pano debaixo do braço, para que as cordas não o machuquem. Quando Jeremias estava pronto, puxaram-no para cima. Jeremias foi levado de volta para o pátio da guarda e permaneceu preso ali. Jeremias é interrogado por Zedequias. Versículo 14. Certo dia, o rei Zedequias mandou buscar Jeremias para se encontrar com ele na terceira entrada do templo do Senhor. Quero lhe fazer uma pergunta, disse o rei. Lembra, rei Zedequias. Não tente se esconder da pergunta e diga a verdade. Jeremias disse: se eu lhe disser a verdade, você me matará. E se eu lhe der conselhos, você não me ouvirá. Então o rei Zedequias lhe prometeu em segredo: tão certo como vive o Senhor, que nos criou, não o matarei, nem o entregarei aos homens que desejam tirar sua vida. Então Jeremias disse a Zedequias: assim diz o Senhor, o Deus de Israel, o Senhor dos exércitos: se você se render aos oficiais babilônios, você e sua família viverão, e a cidade não será queimada. Mas se você não se render, não escapará. A cidade será entregue aos babilônios, e eles a queimarão de alto a baixo. Tenho medo de me render, disse o rei, pois pode acontecer de os babilônios me entregarem aos judeus, que passaram para o lado deles. Quem sabe que crueldades farão comigo? Jeremias respondeu: não, você não será entregue a eles se obedecer ao Senhor. Sua vida será poupada e tudo lhe irá bem. Mas se não quiser se render, foi isto que o Senhor me revelou: todas as mulheres que restaram em seu palácio serão trazidas para fora e entregues aos oficiais do exército babilônio. Então as mulheres lhe dirão: que belos amigos você tem! Traíram você e o enganaram. Quando seus pés atolarem na lama, abandonaram a própria sorte. Todas as suas esposas e todos os seus filhos serão levados pelos babilônios, e você não escapará. Será capturado pelo rei da Babilônia, e esta cidade será queimada de alto a baixo. Então Zedequias disse a Jeremias: se alguém souber dessa conversa, você morrerá. Pode ser que meus oficiais fiquem sabendo que falei com você e digam: conte-nos sobre o que o rei e vocês conversaram. Se você não nos contar, o mataremos. Se isso acontecer, diga-lhes apenas que suplicou para ser levado de volta ao calabouço de Jonatas, pois tem medo de morrer ali. De fato, pouco depois, os oficiais do rei voltaram para ver Jeremias e lhes perguntaram por que o rei tinha mandado chamá-lo. Jeremias, porém, seguiu as instruções do rei, e os oficiais foram embora, sem descobrir a verdade. Ninguém tinha ouvido a conversa entre Jeremias e o rei. Jeremias continuou preso no pátio da guarda até o dia em que Jerusalém foi conquistada. Capítulo 39. A queda de Jerusalém. Em janeiro do 9º ano do reinado de Zedequias, rei de Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, chegou com todo o seu exército para cercar Jerusalém. 2 anos e meio depois, olha só, em 18 de julho, no 11º ano do reinado de Zedequias, foi aberta uma brecha no muro da cidade. Todos os oficiais do exército babilônio entraram e se sentaram junto ao portão do meio. Nergal-Sarezer de Sangar, Nebo-Sarsequim, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro do rei, e todos os outros oficiais do rei da Babilônia. Zedequias, o rei de Judá, e todos os soldados fugiram quando viram que os babilônios tinham invadido a cidade. Esperaram até o anoitecer. Passaram pelo portão entre os 2 muros, atrás do jardim do rei, e fugiram em direção ao vale do Jordão. Contudo, os soldados babilônios os perseguiram e os alcançaram. Alcançaram o rei Zedequias nas planícies de Jericó.
Eles o capturaram e levaram a Nabucodonosor em Ribla, na terra de Ramate. Ali o rei da Babilônia sentenciou Zedequias. Obrigou Zedequias a testemunhar a matança de seus filhos e de todos os nobres de Judá. Depois arrancou os seus olhos, o prendeu com correntes de bronze e o levou para a Babilônia. Olha só. Os babilônios queimaram Jerusalém, incluindo o palácio real e as casas do povo, e derrubaram os muros da cidade. Nebuzaradã, capital da guarda, deportou para a Babilônia o restante do povo que havia ficado na cidade. Os desertores que tinham passado para o seu lado e todos os outros sobreviventes. Permitiu, no entanto, que alguns dos mais pobres ficassem na terra de Judá para cuidar dos vinhedos e dos campos. Versículo 11. O rei Nabucodonosor tinha ordenado a Nabuzaradã, capital da guarda, que encontrasse Jeremias. Cuide que ele não seja ferido, disse. Tome conta dele e providencie tudo que ele lhe pedir. Que cuidado de Deus com o profeta, né? Então Nebuzaradã, capitão da guarda, e Nebusazban, um dos chefes dos oficiais, Nergal-Sarezer, conselheiro real, e outros oficiais do rei da Babilônia mandaram tirar Jeremias da prisão. Entregaram-no aos cuidados de Gedalias, filho de Aicã e neto de Safã, que o levou para a sua casa. Jeremias permaneceu em Judá, no meio de seu povo. Enquanto Jeremias ainda estava na prisão, o Senhor lhe tinha dado a seguinte mensagem: diga ao etíope Ebed-Meleque, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: farei a essa cidade tudo o que prometi. Enviarei calamidade e não o bem. Você haverá ser destruída, mas eu o livrarei daqueles que você tanto teme, porque confiou em mim. Darei a você sua vida como recompensa. Eu o resgatarei e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Vale a pena confiar em Deus. Em meio a qualquer situação, continue confiando em Deus, porque Ele é fiel. Versículo 40, ou melhor, capítulo 40. O Senhor deu esta mensagem a Jeremias depois que Nebuzaradã, capital da guarda, o pôs em liberdade em Ramá. Ele havia encontrado Jeremias acorrentado entre todos os outros prisioneiros de Jerusalém e Judá, que estavam sendo levados para o exílio na Babilônia. O capitão da guarda mandou chamar Jeremias e disse: o Senhor, o seu Deus, trouxe calamidade a esta terra, sobre toda ela. O Senhor cumpriu o que tinha dito, pois esse povo pecou contra o Senhor e lhe desobedeceu. Olha, isso aqui é um representante de um outro reino falando de boca, com a sua boca, o que Deus estava fazendo e por que eles tinham pecado. Por isso aconteceram essas coisas com vocês, todas elas. Versículo 4 do capítulo 40. Mas eu vou tirar suas correntes e libertá-lo. Se quiser ir comigo para a Babilônia, está bem. Providenciarei que cuidem de você. Se não quiser ir, fique aqui. Toda a terra está diante de você. Vá para onde quiser. Se resolver ficar, volte para Gedalias, filho de Aicã, neto de Safã. O rei da Babilônia o nomeou como governador de Judá. Veja, não é mais rei, é só um governador, um administrador. Fique com o povo que ele governa, e se quiser ir a algum outro lugar, faça o que lhe parecer melhor. Então Nebuzaradã, capitão da guarda, deu a Jeremias um pouco de alimento e dinheiro, e o deixou partir. Jeremias voltou
para Gedalias, filho de Aicã, em Mispá, e habitou em Jerusalém com os poucos que haviam ficado na terra. Versículo 7. Os comandantes dos grupos de soldados que estavam no interior de Judá souberam que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias, filho de Aicã, para governar o povo pobre que tinha ficado em Judá, isto é, os homens, as mulheres e as crianças que não haviam sido enviados para o exílio na Babilônia. Então foram ver Gedalias em Mispá. Entre eles estavam Ismael, filho de Netanias, Joanã e Jonatas, filho de Careá, e Seraías, filho de Tanumete, os filhos de Efai, o Netofatita, Jazanias, filho do Maacatita, e todos os seus homens. Gedalias jurou a eles que os babilônios não tinham intenção de lhes fazer mal. Não tenham medo de servi-lo. Vivam na terra e sirvam ao rei da Babilônia, e tudo lhes irá bem. Ele prometeu: quanto a mim, ficarei em Mispá, e os representarei diante dos babilônios, que vierem se encontrar conosco. Estabeleçam-se nas cidades que tomaram, e vivam dos frutos da terra. Colham uvas, frutas de verão e azeitonas, e armazenem tudo. Quando os judeus em Moabe, Amon e Edom e outras terras vizinhas souberam que o rei da Babilônia tinha deixado o remanescente do povo em Judá, e que Gedalias era o governador, começaram a voltar para Judá, dos lugares para os quais haviam fugido. Pararam em Mispá, onde se encontraram com Gedalias. Depois seguiram para os campos em Judá e tiveram uma farta colheita de uvas e frutas de verão. Essas frutas em Israel, elas existem até hoje. Ali, o azeite é o melhor do mundo. Ali as oliveiras, né, que produzem ali as olivas, elas são as melhores que existem. E ali tem muitas frutas. Você vai lá nos mercados assim, você vê cada preciosidade da região, que é coisa impressionante. É impressionante. Conspiração contra Gedalias, versículo 13. Algum tempo depois, Joanã, filho de Careá, e outros comandantes dos exércitos ou dos soldados que estavam no interior foram até Gedalias em Mispá e lhe disseram: você sabia que Baalis, rei de Amon, enviou Ismael, filho de Netanias, para assassiná-lo? Gedalias, porém, não acreditou neles. Mais tarde, Joanã falou com Gedalias em particular e se ofereceu para matar Ismael em segredo. Por que deixar que ele venha e mate você? Joanã perguntou. O que será então dos judeus que voltaram? Se isso acontecer, os poucos que restaram ficarão espalhados e perdidos. Gedalias, porém, disse a Joanã: eu o proíbo de fazer isso, pois você está mentindo a respeito de Ismael. Com isso, nós finalizamos a leitura de hoje. E eu quero que você preste atenção amanhã, porque essa história será dada continuidade e Gedalias vai perecer, porque não acreditou naquilo que falaram a ele. Deus abençoe. Tenha um dia excelente, uma quarta-feira maravilhosa em nome de Jesus. Até mais.